Conta um Conto apresenta De Lima Barreto, um especialista. Narração Marcelo Fávaro. A Bastos Tigre era hábito dos Dous, todas as tardes após o jantar, jogar uma partida de bilhar em 50 pontos, fim da qual iam em pequenos passos até o Largo da Carioca tomar café e licores, e na mesa do botequim, trocando confidências, ficarem esperando a hora dos teatros, enquanto que, dos charutos, fumaças azuladas expiravam preguiçosamente pelo ar. Em geral, eram as conquistas amorosas o tema da palestra, mas, às vezes incidentemente, tratavam dos negócios, do estado da praça e da cotação das apólices. Amor e dinheiro eles juntavam bem e sabiamente. O comendador era português, tinha seus 50 anos e viera para o Rio de Janeiro aos 24, tendo estado antes dos 6 no Recife. E seu amigo, Coronel Carvalho, também era português, viera, porém, aos 7 para o Brasil, havendo sido no interior, logo ao chegar caixeiro de venda, feitor e administrador de fazenda. Ficando daí em diante, senhor de uma boa fortuna e da patente de coronel da Guarda Nacional. Era um plácido burguês, gordo, ventrudo, cheio de brilhantes, empregando a sua mole atividade na gerência de uma fábrica de fósforos. Viúvo, sem filhos, levava a vida de moço rico, frequentava cocotes, conhecia as escusas casas de rendezvous, onde era assíduo e considerado. O outro, comendador, que era casado, deixando, porém, a mulher só no vasto casarão do Engenho Velho a se interessar pelos namoricos das filhas, tinha a mesma vida solta do seu amigo e compadre. Gostava das mulheres de cor e as procurava com afinco e ardor de um amador de raridades. À noite, pelas praças mal iluminadas, andava catando-as, jogueirando-as com olhos chispantes de lubricidade e, por vezes mesmo, se atrevia a seguir qualquer mais airosa pelas ruas de baixa prostituição. "A mulata", dizia ele, "é a canela, é o cravo, é a pimenta, enfim, a especiaria de Requeime, Acre e Capitoso que nós, os portugueses, desde Vasco da Gama, andamos a buscar, a procurar." O coronel era justamente o contrário. Só queria as estrangeiras. As francesas e italianas, bailarinas, cantoras ou simplesmente meretrizes era o seu fraco. Entretanto, havia já 15 dias que não se encontravam no lugar aprazado e a faltar era o comendador a quem o coronel sabia bem por informações do seu guarda-livros. Ao acabar a segunda semana dessa ausência imprevista, o coronel, maçado e saudoso, foi procurar o amigo na sua loja da Rua dos Pescadores. Lá o encontrou, amável e de boa saúde. Explicaram-se, e entre eles ficou assentado que se viriam naquele mesmo dia à tarde, na hora e lugar habituais. Como sempre, jantaram fartamente e regiamente regaram o repasto com bonzinhos portugueses. Jogaram a partida de bilhar e depois, como encarrilhados, seguiram para o café de costume no Largo da Carioca. No princípio, conversaram sobre a questão das minas de Itaoca, vindo então à baila da inépcia e da desonestidade do governo, mas, logo depois, o coronel, que tinha a pulga atrás da orelha, indagou o companheiro o motivo de tão longa ausência. Não te conto. Foi um achado." "A coisa", disse o comendador, depois de chupar fortemente o charuto e soltar uma volumosa baforada. "Um petisco que encontrei. Uma mulata deliciosa, Chico. Só vendo o que é", disse a arrematar, estalando os beiços. "E como foi isso?" inquiriu o coronel pressuroso. "Como foi? Conta lá." Sim. A última vez que estivemos juntos, não te disse que no dia seguinte iria a bordo de um paquete buscar um amigo que chegava do norte? Disseste-me, e daí? Ouve! Espera, com os diabos isto não vai a matar. Pois bem, fui a bordo. O amigo não veio.
Não era bem meu amigo. Relações comerciais, em troca. Por essa ocasião rolou um carro no calçamento. Travou em frente ao café e por ele adentro entrou uma gorda mulher, cheia de plumas de seda. E para vê-la, virou-se o comendador, que estava de costas, interrompendo a narração. Olhou-a e continuou depois. Como eu te dizia, não veio o homem, mas enquanto tomava cerveja com o comissário, vi atravessar a sala uma esplêndida mulata. E tu sabes que eu... Deixou de fumar e com os olhares canalhas sublinhou a frase magnificamente. De indagação em indagação, soube que viera com um alferes do exército e murmuravam a bordo que a Alice, era o seu nome, soube também, aproveitara a companhia somente para melhor mercar aqui os seus encantos, fazer a vida. Propositalmente me pareceu, e me achava ali e não perdia a vaza, como tu vais ver. Dizendo isso, endireitou o corpo, alçou um tanto a cabeça e seguiu narrando. Saltamos juntos, pois viemos juntos na mesma lancha, a que eu alugara, compreendes? E quando embarcamos num carro no Largo do Paço para a pensão, já éramos conhecimentos velhos, assim pois. E o alferes? Que alferes? O alferes? Que vinha com a tua diva, filho, já te esqueceste? Ah, sim! Esse saltou na lancha do Ministério da Guerra e nunca mais o vi. Está direito. Continua lá a coisa. E onde é que eu estava mesmo, hein? Ficaste quando ao saltar foram para a pensão? Ah, isso! Fomos para a pensão Baldute, do Catete. E foi, pois, assim que me apossei de um lindo primor. Uma maravilha, filho, que tem feito os meus encantos nesses 15 dias. E com raros intervalos em que eu me aborreço em casa ou na loja, já se vê bem. Repousou um pouco e retomando logo após a palavra, assim foi dizendo. É uma coisa extraordinária, uma maravilha. Eu nunca vi uma mulata igual. Com essa, filho, nem a que conheci em Pernambuco há uns 27 anos. Qual? Nem de longe. Calcula que ela é alta, esguia, e de bom corpo, cabelos negros, bem corridos, olhos pardos, e bem fornida de carnes, roliça, o nariz não muito afilado, mas bom. E que boca, Chico. É uma boca breve, pequena, sabe? Uns lábios roxos, bem quentes. Só mesmo vendo, só. Não se descreve. O comendador falara com um ardor desusado nele. E acalorara-se e se entusiasmara deveras, a ponto de haver, na sua fisionomia, estranhas mutações. Por todo ele havia um aspecto muito suíno, cheio de lascívia, inebriado de gozo. Os olhos arredondaram-se e diminuíram. Os lábios se haviam apertado fortemente, impelidos para diante, e se juntavam ao peito de um focinho, de um jeito de um focinho. O rosto destilava gordura e, ajudado isto pelo seu físico, tudo nele era de um colossal suíno. E o que pretendes fazer dela? Dize lá. É boa, que pergunta. Prová-la, enfeitá-la e lançá-la. E é pouco. Não, acho até que te excedes. Vê lá tu. Hein? Oh, não. Eu tenho gasto pouco. 1 conto e pouco, uma miséria. Acendeu o charuto e disse subitamente ao olhar o relógio. Eu vou buscá-la de carro, porquanto vamos ao cassino. E tu me espera lá, pois eu tenho um camarote. E até já. Saindo o seu amigo, o coronel considerou um pouco, mandou vir a água Apolinares, bebeu e saiu também. Eram 8 horas da noite. De frente ao café, o casarão de uma ordem terceira ensombrava a praça parcamente iluminada pelos combustores de gás e por um foco elétrico ao centro. Das ruas que nela também terminavam, delgados filetes de gente saíam e entravam constantemente. A praça era como um tanque, a se encher e a se esvaziar equitativamente.
Os bondes da jardim semeavam pelos lados a branca luz de seus socos e, de onde em onde, um carro, um Tilbury, a atravessava célere. O coronel esteve algum tempo olhando o largo, preparou um novo charuto, acendeu-o, foi até a porta, mirou um e outro transeunte, olhou para o céu recamado de estrelas e, finalmente, devagar, partiu em direção à Lapa. Quando entrou no cassino ainda, o espetáculo não havia começado. Sentou-se a um banco no jardim, serviu-se de cerveja e entrou a pensar. Aos poucos, vinham chegando os espectadores. Naquele instante, entrava um. Via-se pelo acanhamento que era um estranho às usanças da casa, esmerado no vestir, no calçar, não tinha, em troca, o desembaraço com que se anuncia o habitué. Moço moreno, seria elegante se não fosse a estreiteza de seus movimentos. Era um visitante ocasional, recém-chegado, talvez do interior, que procurava ali uma curiosidade, um prazer da cidade. Em seguida, entrou um senhor barbado, de maçãs salientes, rosto redondo, acobreado, trazia a cartola e, pelo ar solene, pelo olhar desdenhoso que atirava em volta, descobria-se nele um legislador da cadeia velha, um deputado, representante de algum estado do norte que, com certeza, há 2 legislaturas influía poderosamente nos destinos do nosso país com seu resignado apoiado. E assim, um a um, depois aos magotes, foram entrando os espectadores. Afim, na cauda, retardados, vieram os frequentadores assíduos. Pessoas variegadas de profissão e moral, que com frequência blasonavam saber os nomes das cocotes, a providência delas e as suas excentricidades libertinas. Entre os que entravam naquele momento entrara também o comendador e o achado. A primeira parte do espetáculo correra quase friamente. Todos, homens e mulheres, guardavam as maneiras convencionadas de se estar em público. Era cedo ainda. Em meio, porém, da segunda, as atitudes mudaram. Na cena, uma delgadinha senhora, Chalteza Diction no cartaz, berrava uma cancioneta francesa. Os espectadores, com batidos das bengalas nas mesas, no assoalho e com uma voz mais ou menos comprometida, estribilhavam-na doidamente. O espetáculo ia no auge. Na sala dos camarotes subia um estranho cheiro, um odor azedo de orgia. Centenas de charutos e cigarros a fumejar enevoavam todo o ambiente. Desprendimentos do tabaco, emanações alcoólicas e, a mais, uma fortíssima exalação de sensualidade e lubricidade davam à sala o aspecto repugnante de uma vasta bodega. Mais ou menos embriagado, cada um dos espectadores tinha para com a mulher com quem bebia gestos livres de alcova. Francesas, italianas, húngaras, espanholas, essas mulheres de dentro das rendas surgiam espectrais, apagadas, lívidas como moribundas. Entretanto, ou fosse o álcool ou o prestígio de peregrinas, tinham sobre aqueles homens um misterioso ascendente. À esquerda, na plateia, o majestoso deputado da entrada coçava despudoradamente a nuca de Dermalete, uma francesa em frente o doutor Castriotto, lente de uma escola superior, babava-se todo a olhar as pernas da cantora em cena, enquanto, em um camarote de fronte, o juiz Siqueira apertava-se à Mercedes, uma bailarina espanhola com o fogo de um recém-casado à noiva. Um sopro de deboche percorria homem a homem. Dessa forma, o espetáculo desenvolvia-se no mais fervoroso entusiasmo, e o coronel no camarote, de soslaio, pusera-se a observar a mulata. Era bonita de fato, e elegante também. Viera com um vestido creme de pintas pretas, que lhe assentava magnificamente. O seu rosto harmonioso, enquadrado num magnífico chapéu de palha preta, saía firme do pescoço roliço que a blusa decotada deixava ver. Seus olhos curiosos, inquietos, voavam de um lado ao outro e a tez de bronze novo cintilava à luz dos focos.
através do vestido que lhe adivinhavam as formas, e por vezes, ao arfar, ela toda trepidava de volúpia. O comendador pachorrentamente assistiu ao espetáculo e, fora do costume, pouco conversou. O amigo pudicamente não insistiu no exame. Quando saíram de permeio à multidão, acumulada no corredor da entrada, o coronel teve a ocasião de verificar o efeito que fizera a companheira do amigo. Ficando mais atrás, pôde ir recolhendo os ditos e as observações que a passagem deles ia sugerindo a cada um. Um rapazola dissera: "Que mulatão!" Um outro refletiu: "Esses portugueses são os demônios para descobrir boas mulatas, é faro." Ao passarem os dois, alguém a quem ele não viu maliciosamente observou: "Parecem pai e filha." E essa reflexão de pequeno alcance na boca de que a proferiu calou fundo no ânimo do coronel. Os queixos eram iguais, as sobrancelhas arqueadas também, o ar, não sei o que, de ambos assemelhavam-se. Vagas semelhanças, sim, concluiu o coronel ao sair da rua, quando uma baforada de brisa marinha lhe acariciou o rosto afogueado. Já o carro rolava rápido pela rua quieta. Quietude agora perturbada pelas vozes esquentadas dos espectadores saídos e pelas falsas risadas de suas companheiras. Quando o comendador, levantando-se no estrado da carruagem, ordenou ao cocheiro que parasse no hotel, antes de tocar para a pensão. A sala sombria e pobre do hotel tinha sempre, por aquela hora, uma aparência brilhante. A agitação que ia nela, as sedas roçagantes e os chapéus vistosos das mulheres, a profusão de luzes, o irisado das plumas, os perfumes requintados que voavam pelo ambiente, transmudavam-na de sua habitual fisionomia pacata e remediada. As pequenas mesas, pejadas de pratos e garrafas, estavam todas elas ocupadas. Em cada uma ou duas mulheres sentavam, e seguidas de um ou dois cavaleiros. Sílabas breves do francês, sons guturais do espanhol, dulçurosas terminações italianas chocavam-se e brigavam-se. Do português nada se ouvia, parecia que se escondera de vergonha. Alice, o comendador e o coronel sentaram-se a uma mesa redonda em frente à entrada. A ceia foi lauta e abundante. À sobremesa, os três convivas, repentinamente animados, puseram-se a conversar com calor. A mulata não gostara do Rio, preferia o Recife. Lá sim, o céu era outro, as comidas tinham outro sabor, melhor e mais quente. Quem não se recordaria sempre de uma frigideira de camarões com maturins ou de um bom feijão com leite de coco? Depois, mesmo a cidade era mais bonita. As pontes, os rios, o teatro, as igrejas. E os bairros, então? A Madalena, Olinda. No Rio ela concordava, havia mais povo, mais dinheiro. Mas Recife era outra coisa. Era tudo. Você tem razão, disse o comendador. Recife é bonito e muito mais. O senhor já esteve lá? Há 6 anos, filha. Há 6 anos. E levantou a mão esquerda à altura dos olhos. Correu-a pela testa. Contornou com ela a cabeça. Descansou-a afinal na perna e acrescentou: "Comecei lá minha carreira comercial. E eu tenho muitas saudades. Onde você morava?" "Ultimamente, à Rua da Penha, mas nasci na de João de Barro, perto do hospital, de Santa Águeda." "Ah, eu morei lá também", disse ele distraído. "Criei-me pelas bandas de Olinda", continuou Alice, "e por morte de minha mãe, vim para a casa do doutor Hildebrando, colocada pelo juiz." "E há muito que tua mãe morreu?" indagou o coronel. "Há 8 anos quase", respondeu ela. "Há muito tempo", refletiu o coronel. E logo perguntou: "Que idade tens?" 26 anos, fez ela.
Fiquei órfão aos 18. E durante esses 8 anos tenho rolado por esse mundo de Cristo e comido o pão que o diabo amassou, passado de mão em mão, ora nesta, ora naquela. A minha vida tem sido um tormento. Até hoje, só tenho conhecido 3 homens que me dessem alguma coisa. Os outros, Deus me livre deles, só querem meu corpo e meu trabalho. Nada me davam e espancavam-me, maltratavam-me. Uma vez, quando vivia com um sargento do regimento da polícia, ele chegou em casa embriagado e, tendo jogado e perdido tudo, queria obrigar-me a lhe dar 30 mil réis, fosse como fosse. Quando lhe disse que não tinha e o dinheiro das roupas que eu lavava só chegava naquele mês para pagar a casa, ele fez um escarcéu, descompôs-me, ofendeu-me e, por fim, cheio de fúria, agarrou-me pelo pescoço, esbofeteou-me, deitou-me em terra, deixando-me sem fala e tratar-me no hospital. Um outro, um malvado em cujas mãos não sei como fui cair certa vez, altercamos e deu-me uma facada do lado esquerdo, da qual ainda tenho sinal. Tem sido um tormento. Bem me dizia minha mãe, toma cuidado, minha filha. Toma cuidado, esses homens só querem o nosso corpo por segundos. Depois vão-se e nos deixam um filho nos quartos. Quando não nos roubam, como fez teu pai comigo? E como? Como é que foi isso? Interrogou admirado o coronel. Bem, eu não sei bem como foi, retrucou ela. Minha mãe me contava que ela era honesta, que vivia na cidade do Cabo com seus pais, de cuja companhia fora seduzida por um caixeiro português, que lá aparecera e com quem veio para o Recife, e eu nasci deles. E 2 meses ou mais depois do meu nascimento, o meu pai foi ao Cabo liquidar a herança, um sítio, uma vaca, um cavalo que coubera minha mãe por morte de seus pais. Vindo de receber a herança, partiu dias depois para aqui e nunca mais ela soube notícias dele, nem do dinheiro que, vendido ou herdado, lhe ficara dos meus avós. E como se chamava o teu pai? Indagou o comendador com um estranho entorno. Não me lembra bem. Era Mota ou Costa, eu não sei. Mas o que é isso? Disse ela de repente, olhando o comendador. Que tem o senhor? Nada, retrucou o comendador, experimentando um sorriso. Você não se lembra das feições desse homem? Interrogou ele. Não me lembra não, que interesse. Quem sabe o senhor não é meu pai, gracejou ela. O gracejo caiu de chofre naqueles 12 espíritos tensos, como uma ducha frigidíssima. O coronel olhava o comendador, que tinha as faces em brasa. Aquele. Por fim, depois de alguns segundos, o coronel, querendo dar uma saída à situação, simulou um rir-se e perguntou: Você nunca mais soube de alguma coisa, qualquer coisa, hein? Nada. Que me lembre nada. Espere, foi. Sim, 6 meses antes da morte da minha mãe, ouvi dizer em casa, não sei por quem, que ele estava no Rio, implicado num negócio, num caso de moeda falsa. O que me lembra, disse ela. O quê? E quando foi isso? Indagou pressuroso o comendador. A mulata, que ainda não se havia bem apercebido do estado do comendador, respondeu ingenuamente. Mamãe morreu em setembro de 1893, por ocasião da revolta. Ouvi contar essa história em fevereiro, e é isso. O comendador não perdera uma sílaba, e com a boca meio aberta, parecia querê-las engolir, uma a uma, com as faces congestionadas e os olhos esbugalhados. A sua fisionomia estava horrível. O coronel e a mulata, estáticos, estuporados, entreolhavam-se. E durante um segundo nada lhes antolhava fazer. Ficaram como idiotas.
Em breve, porém, o comendador, num supremo esforço, disse com voz sumida: meu Deus, é a minha filha. Fim do conto de Lima Barreto. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Conto um Conto, este que traz contos de toda a literatura mundial, sejam consagrados, conhecidos, sejam inéditos ainda para o grande público, como é o caso dos que enviam e-mail para mim, novos escritores. Estamos aqui com um dos maiores contistas, Lima Barreto, que eu acredito que só não é mais conhecido por ter sido contemporâneo do próprio Machado de Assis, por ter dividido espaço com esse monstro da humanidade. O Conto Especialista, eu tenho aqui uma resenha, não foi feita por mim, mas que eu concordei, eu gostaria de ler para vocês. Então, os personagens, o Comendador, o Coronel e a Alice. O espaço é o Rio de Janeiro, vocês viram. Narrado em terceira pessoa, onisciente, o conto é centralizado na história da promiscuidade do Comendador, que adorava as mulatas a ponto de colecionar uma porção em seu vasto currículo de amantes, apesar de ser casado e de ter filhas. No princípio de suas aventuras no Brasil, pois assim como seu amigo Coronel Carvalho era português, o Comendador, ainda como caixeiro viajante no Recife, desencaminhou uma jovem e lhe deixou uma filha nos braços, sumindo com uma pequena herança que ela havia recebido quando a morte de seus pais, como a gente leu lá no Cabo. Vindo para o Rio, conseguiu evoluir a posição de comendador que ora ostentava. No momento, o comendador estava envolvido com uma bela mulata que, ao final do conto, descobre ser a filha que ele abandonara anos antes. O ataque à conduta imoral e ao falso moralismo da burguesia é explícito. Nós poderíamos... Estou abrindo um adendo aí, pessoal, para não misturar com a leitura. Poderia ocorrer hoje com deputados, senadores, filhos de deputados aí. É o alvo preferencial dos ataques de Lima Barreto, voltando à leitura, que torna público os desvios, as vilanias, as tortuosidades e as baixezas da classe que ostentava o puritanismo da bandeira familiar. Olha, isso aí tá sentindo uma familiaridade com os dias de hoje? O falso moralismo da burguesia, o puritanismo da bandeira familiar. Lima Barreto, voltando à leitura, tem o poder de retratar a sua época e o seu momento como historiador o faria, com o rigor técnico que lhe é peculiar. O conto vai se arrastando nas tramas das festas, os bailes, espetáculos que animavam as noites da burguesia carioca e da conversa franca e aberta que os amigos têm com a amante do comendador, que somente no final, quando a mulata começa a falar do seu passado, descobre ser sua filha. E aí ele já cometeu todo, o mal que poderia ter cometido. A descoberta final é chocante, mas o leitor não se define, nem se entende com as próprias sensações. Em um efeito brilhante obtido pelo autor, que cria a dualidade do choque moral e a piedade que sentimos com tamanha desgraça que cai sobre o incestuoso pai, e a punição justa e forte que sobre ele recai, purgando seus desvios, dos desvios da sua conduta e sua imoralidade explícita e despudorada, o que qualquer um que desconhece a literatura de Lima Barreto pode notar, desde esse primeiro conto, é um poder de ironia, só comparado a quem? A quem? Quem é o irônico? Machado de Assis. Uma veia satírica, ao meu ver, inimitável, e uma capacidade de descrever todos os meandros de uma época e de pessoas com uma postura que lembra o realismo pela análise investigativa do caráter dos indivíduos e suas ambiguidades, mas antecipa já o modernismo na forma jocosa. E aí a gente não pode, evidentemente, abrindo um parênteses aqui, comparar o Lima Barreto com o Machado de Assis, pois
a linguagem é diferente, muito mais voltada para a oralidade, muito mais simples de ser entendida, não no sentido de pobreza linguística, mas no sentido já de se aproximar do modernismo, da fala do povo mesmo, e aberta, uma linguagem jocosa e aberta, com que o faz tanto na criação das cenas e das sequências, quanto na adoção de uma linguagem despreocupada com os cânones gramaticais e retóricos de sua época. Então eu vou deixar aqui o site que eu passei na web, que ele tem também algumas resenhas de outros contos, diz aqui que são os melhores contos de Lima Barreto, uma análise, e é interessante ler. E por que é interessante ler? Para ter o brio de saber, né? Porque a partir do momento que você descobre um novo escritor, você se sente incomodado de não conhecer mais sobre ele. Então, está aqui a via aberta aos que já conhecem, aos que já são fãs. É um prazer ler Lima Barreto aqui. E aos que não conheciam, sejam bem-vindos. Inscrevam-se, comentem, deixem os seus posicionamentos, suas opiniões sobre o conto. E é isso aí, até o próximo conto, pessoal. Até mais.